Esse programa recebe um vetor de inteiros e retorna a quantidade de valores pares e de ímpares que ele possui. Então aqui eu declarei a variável vetor de tamanho 11. Aqui eu coloquei os elementos dele, que vai de 1 a 11. Aqui eu criei a função verificar, que contém o vetor e o seu tamanho, que é 11. Então aqui na função, eu criei a variável soma pares igual a 0 e soma ímpares igual a 0. Aqui o laço de repetição, que vai rodar de 0 até o n, até o i for menor do que o n, ou seja, 11. E se o valor que ele estiver, se o resto da divisão por 2 for igual a 0, ele vai somar na variável dos pares. Se não, ele vai somar na variável dos ímpares. Aqui está. Nesses valores tem 5 pares e 6 ímpares. Receber um vetor de reais e retornar sua média. Aqui eu criei a variável vetor de tamanho 10 e aqui atribui seus valores. Aqui criei a variável média com o vetor e o seu tamanho. Então aqui eu declarei a variável dentro da função. A variável soma igual a 0 e a média. E aqui o laço de repetição, que começa em 0 e vai até o m, que é 10, o tamanho do vetor. Então, a cada elemento que ele tiver, ele vai somar na variável soma. No final, ele vai pegar essa variável soma, dividir por m e vai aqui calcular a sua média. E aqui ele vai imprimir essa média. Aqui está a média do vetor desses elementos, é 3,25. Calcular o desvio padrão de um vetor V com n números. Desvio padrão é uma forma da matemática que eu deixarei na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado com a fórmula do desvio padrão. Então aqui eu criei a variável tamanho, que digita o tamanho do vetor V, aqui vai ler o tamanho. E aqui eu criei o vetor com o tamanho que o usuário digitou. Então aqui eu criei um laço de repetição que sorteia os valores. E aqui ele imprime os valores. Então aqui eu pulo duas linhas e crio a minha função. Aqui na minha função, eu crio a variável soma igual a 0, média, soma dos termos, divisão por 3 e resultado. Então aqui um laço de repetição que vai somar todos os elementos do vetor. Aqui ele vai calcular a média dos elementos, que ele pega essa soma e divide pelo tamanho. Aqui um laço de repetição que vai de 0 até acabar o vetor, que ele faz a soma dos termos e aqui ele faz o cálculo do desvio padrão, que é um pouquinho complexo, mas é isso aqui. E no final ele faz aqui a raiz quadrada, porque no cálculo do desvio padrão tem a raiz quadrada. E aqui ele imprime o resultado. Digite o tamanho do vetor V5. Aqui está o meu vetor e aqui está o seu desvio padrão. Receber um vetor V de números reais e executar as seguintes funções: impressão normal do vetor, ou seja, na sua ordem direta, impressão inversa e retornar a média dos elementos. Aqui eu criei a variável vetor V de tamanho 5, que eu atribuí seus valores. E aqui eu criei três funções: ordem natural, ordem inversa e a média. Então aqui na ordem normal. Aqui na ordem normal, eu coloquei aqui a ordem normal e aqui ele vai imprimir.
né? Começa do 0 e vai até o n, que vale 5. E ele vai imprimindo. Aqui, ó, ordem inversa, que ele começa no n, menos 1, e ele vai diminuindo até chegar no 0. Ele vai de 1 em 1, e aqui ele vai imprimindo. E aqui a média. Então, para a média, eu precisei criar a variável soma igual a 0. E aqui eu fui somando. Começa no 0, vai até o n. Fui somando todos os elementos. E no final, peguei essa soma e dividi por n, que é a média. E aqui ele imprime a média. E aqui está. Receber uma matriz 4x4 e informar quantos valores acima de 10 ela possui. Aqui eu criei as variáveis matriz 4x4. E aqui ele vai percorrer todas as linhas e todas as colunas, sorteando os valores. Aqui, como eu coloquei por 115, os valores sorteados vão de 0 a 14. E aqui eu criei a função verificador matriz. Então aqui é a minha função. Eu criei aqui dentro uma variável soma igual a 0. E aqui ele vai percorrer as linhas e as colunas. E vai imprimindo os elementos que já foram sorteados. E aqui, se o elemento da vez for maior do que 10, ele vai adicionar na variável soma. E aqui, toda vez que acabar uma linha, ele vai pular uma linha. E aqui, no final de tudo, ele vai imprimir a quantidade de números acima de 10, que é a soma. Então aqui está a matriz imprimida. E ela possui 3 elementos acima maiores do que 10. Receber 2 vetores 10 elementos. Calcular e retornar o vetor união. O vetor união é, por exemplo, eu tenho o vetor A, 1, 2, 3, e o vetor B, 3, 4, 5. O vetor união entre eles será 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, não pode repetir valores. Então aqui eu criei a variável vetor 1 com 10 elementos, vetor 2 com 10 elementos e o vetor união com 20 elementos. Por que 20? Porque a união desses dois será no máximo de 20 elementos. Então aqui eu vou ler o primeiro vetor, que vai de 0 até 10. E cada elemento será colocado no vetor união. E aqui, da mesma forma, com o vetor 2. Só que cada elemento será colocado no vetor união acrescido de 10. Porque do 0 ao 9 já está no primeiro vetor. E do 10 ao 19 vai estar na segunda parte desse vetor união. Então aqui ele organiza o vetor, né? Ou seja, aqui ele vai percorrer todo o vetor. E caso seja igual a algum elemento, ele vai zerar esse elemento. Então aqui ele vai exibir, ele vai imprimir, né? Que se o valor for diferente de 0, ou seja, se ele não foi zerado, ele vai imprimir. Senão ele não vai fazer nada. Então aqui eu vou digitar os valores. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. E aqui está o vetor união, sem repetir nenhum. Criar e ler duas frações P e Q, compostas de numerador e denominador. Encontrar o MDC entre elas, entre o numerador e o denominador, e simplificar as frações. Logo em seguida, apresentar a soma, a subtração, o produto e o quociente entre as frações lidas. Então aqui, eu coloquei o numerador de P igual a 0, denominador de P igual a 0, numerador de Q igual a 0 e denominador de Q igual a 0. E aqui é a função ler, que eu vou ler esses valores aqui.
Só para adiantar, aqui eu vou colocar a fração P, a fração Q, aqui a frações simplificadas, aqui ele vai simplificar, e aqui eu vou escrever elas, e aqui a outra função matemática, em que lá mesmo eu vou mostrar as operações. Então aqui eu vou ler, digite o numerador de P, e aqui digite o denominador de P. Caso ele seja igual a zero, ele vai repetir e vai falar que o denominador não pode ser zero. E ele vai fazer a mesma coisa com a fração Q. Então, beleza, ele leu. Aqui ele vai simplificar, ou seja, eu coloquei aqui MDC do P e MDC do Q. Aqui eu coloquei esse valor 10, mas pode ser qualquer valor, porque ele vai mudar lá depois mesmo. E aqui o contador P igual a 1 e o contador Q igual a 1. Aqui, enquanto o contador for menor ou igual ao numerador de P, ou do menor ou igual ao denominador, aqui, se o resto da divisão do número da vez pelo contador for zero e aqui do denominador também for zero, o MDC vai ser esse número que satisfez essas duas condições. E a mesma coisa aqui no Q. E aqui ele vai pegar aqueles valores que foram encontrados e vai simplificar aqui as frações. E aqui ele vai fazer as contas. Eu coloquei as variáveis aqui, soma dos numeradores, soma dos denominadores, a subtração numeradores, subtração denominadores, aqui multiplicação, aqui divisão. Aqui multiplicação e divisão, aqui eu realizo as multiplicações e aqui as subtrações. E logo aqui eu coloco o seu resultado. Então aqui digite o numerador de P. Sei lá, 25, 100, 32, 64. Então aqui é a minha fração, aqui ela é simplificada, e aqui as suas respectivas contas.